Boa noite a todos. Estamos no mês de setembro, é um mês de um assunto sério, prevenção ao suicídio, e estamos aqui com duas intercessoras da Igreja Batista Missionária da Independência, Irmã Neiva e Irmã Irá. Sejam bem-vindas, Irmã Neiva e Irá. E a primeira pergunta para a Irmã Neiva, né? Quando e como a senhora descobriu seu chamado como intercessora? Meu chamado, eu posso dizer que foi confirmado, na verdade, porque desde criança eu sempre gostei de orar, mas eu não tinha muito entendimento, não é? Mas quando eu entrei na IBMI, na igreja que eu congrego, a Igreja Batista Missionária da Independência, eu fui despertada mais ainda por ver aquelas mulheres orando, intercedendo pelas pessoas. Então, como já tinha aquele desejo de estar sempre orando e orando pelas pessoas, eu me compadecia dos problemas das pessoas ao saber. Então, naquele momento ali com as irmãs, aí elas iam orando e eu ali junto. Então, ali eu aprendi muita coisa. E aí, quando eu fui chamada por Deus para ir para Jocum, Jovens com a Missão, eu fui exatamente para tomar um curso. O que me chamou a atenção na Jocum foi o curso de adoração, intercessão e batalha espiritual. E chegando lá, Deus assim confirmou, reacendeu aquela chama, aquele ardor no meu coração muito grande. E o chamado meu principal ali foi confirmado pela intercessão pelas nações. Intercessão pela obra missionária, intercessão por nações diversas e principalmente pela nação chamada Brasil. Então, desde lá, aquela chama para orar pelo Brasil acendeu de uma maneira tremenda. O meu coração pulsa para ver a glória do Senhor. Então, eu entendi que esse chamado é muito importante. Ele é que gera, porque antes de qualquer coisa, começa primeiro o coração, né? Então, eu estou sempre aí intercedendo pelas nações e principalmente pela igreja no Brasil e pelo Brasil. Glória a Deus. E a Irmã Irá, quando e como a senhora descobriu seu chamado como intercessora e conselheira? Bem, eu cheguei, como eu falei, há 41 anos atrás na IBMI. Não fui criada no Evangelho. Me converti aos 33 anos de idade e fui me interessando também, né, pelos dons que eu tinha, queria descobrir, e fui buscando isso. E uma certa ocasião, a nossa igreja tem um grupo, né, uma classe, que avaliando por notas, né, o dom específico que a gente tem. E eu fiz essa classe e foi confirmado. Eu já tinha esse sinal que eu gostava de orar, de aconselhar, mas foi confirmado com as notas, né, especificando realmente o dom que eu tinha. Eu já sentia, mas foi confirmado. E daí eu comecei a buscar, a me aprimorar, buscando no Senhor, e hoje eu tenho certeza que também tenho esse chamado. Amém. A Irmã Neiva, estamos no mês de setembro amarelo de prevenção ao suicídio, e eu te pergunto se a senhora já intercedeu por alguém que estava em depressão ou pensando em tirar a própria vida, e conta um pouco como foi sua experiência. A gente que está sempre na intercessão, sempre, né? Aparece pessoas com problemas com depressão. Não é a primeira, não é a segunda, são várias, acontece. E tenho percebido que de um tempo para cá acelerou muito. Então, tem sido muitas pessoas com problemas de depressão. Uma dessas pessoas tinha um chamado missionário. Essa pessoa trabalhava e fazia a obra missionária, ela estava muito desgastada, não cuidou dessa parte de saúde mental, de lazer, e entrou numa depressão
e se afastou do trabalho e se afastou também um pouco da obra missionária. Então, quando eu soube que ela estava daquela forma, eu fui à casa dela. E chegando lá, ela já não estava mais disposta, ela não me atendeu, assim, não levantou, continuou deitada, eu fui até o quarto, né? Ela estava deitada, e ela estava tão prostrada, ela estava tão mal, e eu disse, Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso, como posso ajudar? Naquele momento, eu ali orando, perguntando a ela o que foi que levou ela àquela situação e tal, e fazendo algumas perguntas. E eu disse para o Senhor, fazendo as perguntas e conversando com Deus, Deus, eu oro, qual é a palavra? E eu vou ler o Salmo 46 para ela, quando ela terminar a fala dela. E o Senhor me disse, não, você vai ler o Salmo, e me disse qual era o Salmo. Você vai ler este Salmo como uma oração para ela. E naquele momento eu disse, olha, Deus está me dando uma palavra aqui no Salmo e eu gostaria de ler. Eu não sei nem exatamente o quê, que eu estava programando ler outra. E aí, quando eu comecei a ler o Salmo, à medida que eu ia lendo o Salmo, eu vi que ela se levantou um pouco, inclinou, se levantou e recostou na cabeceira da cama. E aí eu continuei lendo. Aí ela sentou na cama. E à medida que ia lendo, ela botou os pés no chão. Aí agora ela já estava sentada com os pés no chão. Quando eu terminei o versículo bíblico, ela levantou e disse assim, eu estou boa. Eu não tenho mais nada. E eu disse a ela assim, hoje, mas eu nem orei ainda. Eu só orei a palavra, mas eu ainda não orei por você. Ela disse, você pode até orar, mas eu estou boa. Hoje, quando aconteceu isso, ela no outro dia, quando eu perguntei, cadê a irmã fulana? E ela disse assim, alguém disse, ela já voltou ao trabalho e ela já voltou à obra missionária. E eu louvei a Deus, glorifiquei a Deus, que hoje ela está na Argentina servindo ao Senhor. Esse foi uma das experiências, não é? No caso dela, como mulher de Deus, ela recebeu automaticamente a palavra. Ela foi curada pela palavra que foi colocada por Deus naquela hora. Mas já estive com uma pessoa também com depressão, mas essa pessoa não era cristã. Aí, no caso dessa pessoa como não cristã, o que é que a gente pode fazer? Levar a palavra de vida eterna. Lançar a luz e fazer a pessoa entender, né, a palavra, e fazendo entender a palavra através do Espírito, ela possa receber a luz e sair daquele cativeiro da depressão. Amém. E qual foi o salmo que foi orado? Aí agora, se eu não me engano, foi o 33. Amém. Foi uma palavra muito boa que o Senhor deu a ela. Amém. A irmã Ira tem algum testemunho de alguém, sem citar nomes, né, claro, que estava pensando em tirar a própria vida e voltou atrás, se reergueu? Sim. Essa pessoa, ela frequentava a igreja já, mas ela tinha alguns problemas, né? E um desses problemas que somaram, né, com alguns outros que ela já tinha, foi um envolvimento com uma pessoa que decepcionou muito ela, muito. E foi uma experiência nova para ela e deixou ela muito triste. Não tinha mais esperança, foi alimentando aquele sentimento contrário, né, negativo. E daí ela achou que tinha que tirar a vida. Tentou várias vezes. Mas aí nós, como igreja, né, a líder dela, ficou muito perto, a pastora, e lutamos com isso. A gente achava até que não tinha mais jeito. Mas, graças a Deus, começou a tomar remédios, porque ela teve que ir ao médico também, que era uma coisa também patológica. E com muita oração e tal, hoje ela está bem envolvida com a obra.
e passou essa fase, graças a Deus. Ela ficou bem mesmo. Mas com os cuidados devidos, né? Que envolvem muitas coisas. Não foi só espiritual. E nós ajudamos ela e hoje ela está bem. E cada dia mais ela buscando ficar firme. Glória a Deus. Irmã Neiva, quais as mentiras do inimigo mais aprisionam a mente das pessoas nesse tempo e como combatê-las em oração? As pessoas às vezes se sentem um fracasso. Às vezes as pessoas não se acham dignas do amor, seja dos familiares até de Deus. Existem vários fatores, né? E quando uma pessoa já tem um histórico de abuso ou coisas desse tipo, não se sentem dignas de receber nada de ninguém. Então, elas não se sentem capazes de nada. E, neste momento, aí a gente entra, não é? Nós entramos com a palavra. O recurso que nós temos é a palavra de Deus. O único que pode curar é a palavra. Nós somos sarados pela palavra. Então, lançamos, mais uma vez eu torno a dizer, lançamos luz no meio das trevas onde estão as pessoas. Levando uma palavra de conforto, de consolo, mas fazendo elas entenderem que, mesmo que só existisse ela na terra, mesmo assim, Jesus viria e morreria e pagaria um preço só por causa dela. Então, a gente vai trabalhando desta forma. E trabalhando também na questão da autoestima, né? Que a questão pega aí. Então, a gente vai trabalhando como o amor de Deus. A gente começa a trabalhar com essa área do amor, que antes de seus pais o desejarem, e talvez nem o desejaram, nem planejaram, mas a pessoa foi um projeto de Deus. Deus sonhou com elas. Então, a gente começa a trabalhar nesta área na vida dessas pessoas. Amém. Irmã Irá, o Espírito Santo já te mostrou algo sobre a guerra espiritual que envolve o suicídio e a depressão? Na verdade, a gente está sempre ligado, né, com o Espírito Santo, buscando. A gente não tem uma resposta exata, mas a gente sabe perfeitamente do que a Bíblia diz dessa guerra espiritual, né? E o interesse do nosso adversário é aprisionar mesmo as pessoas, para que ela não tenha esperança, não veja nenhuma luz no fim do túnel, né? E a batalha é porque ele quer ganhar. O inimigo só quer ganhar, mesmo sabendo que ele é perdedor. Então, o que nós temos visto é que ele investe pesado. Ele não desiste das pessoas tão fácil, né? Então, quando nós entendemos isso, aí nós buscamos o quê? As armas do Senhor para ajudar as pessoas a sair dessa prisão, que muitos ficam presos no cativeiro das emoções, da negatividade, palavras que ouvem, e é necessário que a gente entre também com as armas do Senhor para combater. Essa é a revelação. A gente sabe que existe uma batalha no mundo espiritual, né? As trevas, elas sempre estão investindo pesado. Então, a revelação exata é essa, do que a palavra diz. Amém. Irmã Neiva, o que tem deixado as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, principalmente os jovens, a esses espíritos de depressão nesse tempo? Eu tenho visto que esta geração, principalmente dos jovens, né, eu acho que os nossos pais, da minha geração, nossos pais nos forjaram para a luta, para avançar na vida, lutar, batalhar. Esta geração não foi uma geração criada desta forma. Foi uma geração em que os pais deram tudo na mão. Então, se o filho se frustra porque o coleguinha tem ou decepciona, alguma coisa desse tipo,
Que o coleguinha tem alguma coisa, então o pai vai e compra, porque meu filho não pode ficar na decepção, na frustração por não ter aquele objeto ou aquele brinquedo. Então os pais vão e não deixam os seus filhos passarem a frustração, as decepções. Quem é que não vai passar nessa terra humilhação, decepção e frustração? Aí, quando eles saem dos seus lares e vão para o mundo necessariamente não no sentido de um mundo pecado, mas no conviver, na sociedade, quando se deparam com problemas, eles não sabem lidar. Eles não sabem. Então, quando eles querem as coisas, mas eles querem as coisas de uma maneira fácil, porque eles não batalharam. O pai e a mãe deu tudo na mão, filhinho, mimaram o filhinho. E os meninos hoje, os jovens hoje, não têm mais não estão forjados no caráter. Não estão preparados. Por isso que a gente está vendo, existe depressão nos adultos, sim, mas mais a gente temos visto jovens, adolescentes com depressão, criança com depressão. Até que ponto os pais não estão contribuindo a favor ou contra na educação e no preparo deles para o envio ao mundo, para enfrentar as batalhas. Então, tem sido assim muito complicado. E nós temos visto, e vários fatores, não só familiar, mas fatores também hormonal, tem os fatores bioquímicos, tem a questão também psicológica, emocional, tem uma gama de fatores. E aí a gente tem que sentar e procurar saber, de fato, o histórico daquela pessoa. Cada um tem sua história de vida. Não surge a depressão do nada. Mas o que mais nós temos visto no momento, nesse tempo, é a questão mais familiar. Às vezes a depressão surge também por causa das drogas, mas aí já, se você for buscar, está lá a criação, a educação, a família, muitas vezes a família disfuncional. Então, quando você pega aí essa história, e aí você vem com este adolescente, ou vem com este jovem, aí você vai começar a trabalhar com eles. Tá, tudo bem, seu pai errou, sua mãe errou, você passou por isso, mas Deus tem outra história para você. A sua história não acabou aqui. Tem uma história muito linda e excelente. A história que Deus escreveu lá na eternidade para você. Aí a gente começa a trabalhar nesta área. Trabalhando com, mais uma vez, a autoestima, trabalhando assim, dando a eles assim força, ânimo. Começando com Deus tem outra história para você. Amém. E Mairá, como uma pessoa não crente e o cristão, né, também, se passar por isso, pode se sentir acolhido se estiver passando por um momento assim de depressão, e como ajudar quem esteja com esses pensamentos? Que conselhos a senhora orienta? Bem, para o não crente, nós temos que levar para eles, né, conscientizar que eles precisam do Senhor, né? E sem a própria palavra diz, Jesus disse, né, sem mim nada podeis fazer. O primeiro passo é esse para o não crente. Eu atendi uma moça que ela chegou, ela era bonita, jovem ainda, e ela chegou muito triste, né, com decepções do mundo, muito triste mesmo, sem esperança alguma, com alguns traumas e tal. E aí eu falei para ela, tudo mentira, você é bonita, você é jovem, você tem um caminho pela frente e tal. Então, ela aceitou esse conselho e foi melhorando. E aí entrou nos estudos da palavra. Hoje ela é uma pessoa casada, já tem um filho, vai ter uma filhinha, entendeu? Então, ela superou. Mas aí ela deu esse passo para conhecer o Senhor e caminhar nessa luz, nessa direção. E o crente, a gente trabalha também conscientizando
orientando, né, que o Senhor tudo pode, esse é o conselho que nós damos. E eu sempre oriento, quando a pessoa chega assim, depressiva e tal, que tem que ver o que é, né? Pode ser uma coisa de saúde, né? Emocional, alguma coisa física, ou mesmo, né? Aí chama o espiritual. Porque quando você não cuida do que você tem que cuidar, você tem que cuidar da saúde, né? E está sempre vendo a necessidade para ela ser suprida. Você tem que buscar profissional, espiritual, tem que ver qual a causa, na verdade. Nós incentivamos isso, ver a causa e procurar aquela pessoa que pode ajudar. Às vezes médico, líder espiritual, psicólogos, a gente orienta assim. Agora vamos ter, né, nosso momento de oração, um clamor por esse tempo, por esse tema e esse mês. Eu vou pedir à irmã Neiva para a gente estar orando aqui pela saúde mental dos adolescentes e jovens que estão lutando silenciosamente contra esse espírito de depressão e suicídio, por livramento das pessoas em geral com esse pensamento em qualquer local, né, que estejam assistindo esse vídeo, qualquer pessoa, né, que esteja passando por essa situação nessa área, que precise de libertação, que o Espírito Santo derrame consolo e esperança sobre cada casa. Vamos estar orando sobre esse tema. Vamos orar. Deus, eu louvo o teu nome pelo dia que o Senhor fez, chamado hoje. E nesse momento, Espírito Santo de Deus, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o Senhor da história. Amém. É o Senhor que escreve a nossa história. E nesse momento, Deus, aonde meu Pai estiver, Senhor, alguém necessitando, Senhor, de uma ajuda, de um socorro, que o teu Espírito Santo venha de maneira, Senhor, sublime, alcançar a vida daqueles que vão, Senhor, ouvir esta oração. Eu clamo ao Senhor que o Senhor intercepte toda a obra do diabo na mente e no coração deste adulto, deste jovem, desta criança, em nome de Jesus, envia os teus anjos, Amém. Porque está escrito que os anjos estão a nosso favor para trabalhar por nós. E nesse momento, Espírito Santo, venha, Senhor, arrancar do cativeiro da depressão. Senhor, esta pessoa que está, Senhor, do outro lado, meu Deus, que está vendo, Senhor, este momento, esse podcast, eu te peço, Espírito Santo, arranca, Senhor, deste cativeiro, desta prisão, deste fundo de poço. Meu Deus, eu te peço nesta hora, em que o Senhor envie a tua luz, liberando, Senhor, a luz, tirando o Senhor das trevas, aqueles que, Senhor, olham e dizem, acabou, é o fim, não tem mais esperança. Neste momento, que a esperança que se chama Jesus Cristo entre neste coração, entre nesta mente e opere o milagre da vida, porque o Senhor chama para a vida, foi para a liberdade que o Senhor chamou. E nós não aceitamos ver estas pessoas aprisionadas. Em nome de Jesus. Foi para isso que Jesus veio, para, Senhor, libertar os cativos e oprimidos do diabo. Ainda, Senhor, nós te pedimos, vai lá, Senhor, no emocional também. Entra aí, Jesus, nesse emocional. Comece a escrever uma nova história. Dá sentido de vida a esta pessoa. Dá sentido de vida, Senhor, em nome de Jesus. Começa, Senhor amado, a trazer o teu amor, o teu sublime amor, que o teu amor alcance este coração, que esta pessoa seja ministrada pelo amor, pela aceitação do Senhor na vida dela, porque Jesus, quando morreu de braços abertos, foi para receber a todos que vão a Ele, e de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Seja, Senhor, o que foi, meu Pai, que aconteceu na sua história,
na história de cada um. Eu te peço, o Senhor é o Deus que escreve nova história. Amém. Escreve uma linda história a respeito de cada um aqui que está ouvindo esse podcast. Amém. Eu te peço, escreve uma linda história, Amém. uma história de amor, uma história de perdão, uma história de vida. Amém. E vida com abundância, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou pedir nesse momento que a irmã Irá esteja orando pela igreja, né? Que a igreja seja verdadeiramente um lugar de refúgio e de cura para os feridos da alma, para que a igreja desperte mais intercessores pela saúde emocional e espiritual dos líderes cristãos, né? Para saberem lidar com essas e outras questões que chegarem até eles. Vamos estar orando. Vamos orar. Querido Deus e Pai, sabemos, Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor reina para sempre. O Senhor é a solução, meu Deus, para aqueles que perecem neste mundo. Nós clamamos a Ti que o Senhor venha despertar a Tua igreja, Senhor, para entender a situação de cada um desses que estão passando por esse momento difícil. Meu Deus, levanta líderes cheios do Espírito Santo, cheios do amor e misericórdia, porque se não entendermos essas pessoas com amor e misericórdia, nada pode ser feito. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor abra os olhos daqueles que estão ainda, ó Deus, com os olhos fechados, inertes para essa situação. Queremos abrir o nosso coração e aceitar essas pessoas para cuidar delas. Mas sabemos, Deus, que o Senhor é que nos instrumentaliza. Nós não temos nada se não vier de Ti. Que o Senhor dispense para nós, para aqueles que estão, ó Deus, com chamado para atender e orar, interceder, acolher essas pessoas como líderes espirituais. Pedimos pelos pastores que também passam por isso, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor envie o Teu socorro, que o Senhor dê a solução, porque muitos não têm mais essa esperança de solução. Mas nós cremos que para o Senhor nada é impossível. Por isso te pedimos nesta hora, Deus, que a igreja do Senhor na terra esteja com as portas abertas para atender essas pessoas, acolhê-las, assisti-las até que vejamos a cura. Nós nos dispomos a isso, só te pedimos que o Senhor capacite cada um, porque sem o Senhor nada podemos fazer, mas em Ti faremos proezas. Amém. E nós queremos uma igreja sarada, uma igreja saudável, caminhando nessa terra para ajudar outros a serem também sarados pelo Senhor. Nós já te agradecemos, porque cremos que o Senhor ouve a nossa oração. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqueles que estão assistindo nessa hora que passam por esses problemas, que sejam também tocados pelo Senhor e venham ser curados, meu Deus. No nome santo de Jesus, nós oramos crendo que o Senhor nos ouve e responde. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora, que estiveram assistindo nesse momento. Espero que vocês se sintam tocados, né, com tudo que foi dito aqui, com essas orações que cheguem até seus lares. Obrigada, irmã Neiva. Obrigada, irmã Irá. Uma lembrança para vocês. Obrigada. Que Deus continue abençoando suas vidas. Amém. Fiquem Obrigada. todos com Deus e até a Agradecemos. próxima. Amém.